semana, como já disse, nós estivemos aqui uma campanha de oração. Falamos campanha, mas é uma semana de oração. Oramos sempre a primeira semana do mês, a semana que antecede a ceia. E nós estamos falando esse ano, o ano da renovação, ou estamos ministrando palavras a respeito de renovação. Falamos em janeiro sobre renovação pela palavra, em fevereiro renovação pelo Evangelho. Semana nós tivemos a graça de ouvir mensagens, de orarmos por renovação dos odres. Amém? Sabemos que há um vinho novo para a igreja. Amém? Sabemos que há um vinho novo para a sua vida. Amém? Mas para você receber esse vinho novo, você precisa antes ter um odre renovado. Nós sabemos que quando acontece o novo nascimento, quando alguém entrega a sua vida para o Senhor Jesus, quando há o momento da conversão, há um milagre que acontece dentro de nós. E esse milagre é uma cirurgia que acontece no seu coração. Deus tira o nosso coração de pedra e Deus coloca um coração de carne. Aleluia! Um coração de pedra que não podia ouvir o Senhor, que não podia se relacionar com o Senhor. Mas a partir do novo nascimento, com um coração de carne, nós temos essa possibilidade de nos relacionarmos com Deus. Esse é o maior milagre que nós falamos. Esse é o maior milagre que nós podemos esperar. É essa mudança interior. Só que, olha só, quando opera-se o novo nascimento, nasce um novo espírito. O espírito que estava morto, agora ele está vivo. Só que a depender da idade que você se converte, você tem uma idade carnal muito avançada e um espírito novo que precisa crescer. Esse é o processo que nós falamos de santificação. A salvação, ela é instantânea. A salvação, ela é feita num único ato. Porque a salvação não depende de nós. A salvação depende do que Jesus fez na cruz. Aleluia. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o escândalo da graça. Que nós, sendo pecadores, fomos alcançados por um Deus de amor, que prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores, não merecedores da graça de Deus, do favor de Deus, quem dirá do perdão. Então, a partir do momento do novo nascimento, nasce para todo cristão uma corrida. Nasceu para todos nós, se você me ouve aqui essa noite, já entregou sua vida para Jesus, nasceu para você uma corrida. E é uma corrida não de 100 metros. É uma corrida de uma vida inteira. Se você tem ainda 40, 50 anos para correr, ou mais, né? Temos aqui algumas crianças, adolescentes, tem um privilégio ainda. Muitas vezes nós nos convertemos ao longo da vida e já não nos resta uma corrida muito grande. Ainda assim, é uma corrida que precisamos correr. Ninguém está na posição de falar, eu não quero caminhar num processo de santificação. Todos nós somos chamados a esse processo. E esse processo de santificação, muitas vezes, ele não é bem interpretado. Por quê? Olhe para mim. Porque muitas vezes nós alcançamos a salvação pela graça, entendemos? Não foi eu que conquistei minha salvação, foi Cristo que me deu. Mas a partir do momento que começamos a caminhada, ou começamos essa corrida que eu disse, achamos que agora é por nossa conta. Agora eu tenho que fazer por onde? Então agora Jesus já fez a sua parte, já me garantiu salvação, e agora eu preciso caminhar num processo
que nós chamamos de moralismo, achando que essa caminhada envolve apenas você seguir boa moral, você seguir bons padrões morais. E isso é um odre velho. Você está aqui me ouvindo essa noite? Isso é um odre velho. Quando você acha que a vida cristã se resume a ser uma pessoa certinha, quando você acha que a vida cristã se resume a um bom comportamento moral, você está limitando a ação do Espírito Santo na sua vida. E você não vai receber o vinho novo que ele tem para você. Então discutimos muito a respeito disso. O que é que precisamos fazer? Porque Deus requer de nós muito mais do que ser bons cidadãos. Você pode dizer um amém? Deus espera de nós muito mais do que ser bons cidadãos. E essa caminhada, ela envolve algo que é muito precioso. Eu te falei que você tem um novo coração. Isso significa que tem um novo sangue correndo nas suas veias. É o sangue de Deus. E a expectativa de Deus para nós não é outra senão essa, que nós nos pareçamos com Ele. E não é só ter uma boa moral, é ser parecido com Deus, é amar as coisas que Deus ama. Posso vir um amém nisso? Amar o que Deus ama. Não mais o que eu amava antes. É não ter mais preferências. Agora as minhas preferências são as preferências de Deus. Aleluia. Esse é o processo de eu tirar o meu odre velho, para que o meu odre se renove, para que eu possa receber esse vinho novo. E eu queria essa noite falar com você a respeito de algo que eu acredito que faz muito mal ao evangelicalismo brasileiro. E eu vou um pouquinho mais fundo em alguns pontos aqui essa noite, para fazer você refletir, para que você saia daqui pensativo em relação, se você já é cristão, em relação à sua forma de ver-se como cristão. Ou se você ainda não é, de você tomar um passo e decidir essa noite, de entregar a sua vida e seus caminhos ao Senhor. E um dos problemas que nós temos, de repente, eu já vou ler o texto bíblico, de repente ele começa por causa da nossa própria condição como nação brasileira. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem aqui gosta de perder? Levanta a sua mão. Não temos nenhum, né? Por que ninguém gosta de perder? Só que esse não gostar de perder, muitas vezes, ele nos faz ver a vida de uma forma muito míope. Teve uma cena que marcou muito alguns jornalistas. Os irmãos sabem que eu sou corintiano, né? Eu queria só frisar isso. Apesar de ontem, sou corintiano. Olha só. O Palmeiras estava disputando um jogo em que ele foi vice-campeão. E aí, o técnico do Palmeiras, que é um português, ele pega a medalha de prata. E o que o brasileiro faz quando pega a medalha de prata? Rapidamente ele tira. Ele não fica com a medalha no peito, porque ele acha que aquilo é uma pecha de perdedor. E aí o técnico português, com uma outra mentalidade, ele segura a medalha e beija a medalha. O que não significa que ele perdeu? Ele só não foi o primeiro, mas dentre todos os competidores, ele alcançou um lugar muito mais elevado. Muitas vezes nós vemos com uma mentalidade assim para a igreja. Olha só. A nossa mentalidade que vemos para a igreja é assim: Deus precisa me abençoar,
Deus precisa fazer na minha vida acima de qualquer coisa. E nós não estamos dispostos a sofrer. Nós não estamos dispostos a sentir dor. Quantas vezes no momento de dor, de angústia, a nossa oração a Deus é assim: por que Deus? Ou quantas vezes no momento de tristeza, nossa oração a Deus é: Deus, mas eu te sigo tão fielmente, por que é que o Senhor deixou isso acontecer comigo? A nossa relação com Deus é uma relação assim: se eu sirvo Deus, a minha vida tem que ser um mar de rosa. Se eu sirvo Deus, então Deus tem que satisfazer todos os desejos do meu coração. Eu não posso bater o carro na rua, eu não posso ser assaltado, não pode acontecer nada comigo. Afinal de contas, meu Deus é um Deus poderoso. Eu não estou dizendo que Ele não é. Falei isso aqui essa noite. Ele é um Deus poderoso. Mas nós passamos a ver a vida de uma forma muito míope e carregamos um fardo muito pesado por isso. Há um texto que eu queria que você lesse comigo, vai ser o guia inicial para a nossa discussão essa noite. É o texto que está lá em Eclesiastes capítulo 7. Eu não avisei ele à mesa, mas eu queria ler na versão NVT. NVT é a versão que eu quero ler esse texto. É um texto longo, mas eu quero ler ele com você. Eu não vou pregar ele expositivamente essa noite. Você consegue colocar para mim? NVT, Eclesiastes 7. Na sua Bíblia deve estar um título: A Sabedoria e a Tolice. Mas eu ousaria colocar um outro título para esse texto: A Vida como Ela É. E a vida como ela é, nem sempre é do jeito que nós queremos. Olha o que ele diz, são palavras do sábio Salomão: a boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Podemos seguindo. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Pois, como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isto é vaidade. Certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas, esse é um versículo que de repente você conhece. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, e a paciência é melhor do que a arrogância. 9. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Nunca se pergunte: por que os dias passados foram melhores do que os de agora? Pois não é sábio fazer essa pergunta. Boa é a sabedoria, e havendo herança ou havendo dinheiro, ela é mais proveitosa. Ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Observe as obras de Deus, e esses são os 2 versos que eu queria que você olhasse comigo. Observem as obras de Deus. Pois quem poderá endireitar o que ele... Só volta um pouquinho. O que ele fez torto, né? Pode deixar. Quem pode endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, seja feliz. Mas, no dia da adversidade,
Considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. São palavras de sabedoria de Salomão, e eu queria tirar 2 ou 3 lições, se o tempo nos permitir, para tratarmos aqui essa noite. Você viu que vários versículos ele fala a respeito de um assunto, o luto. E ele fala várias vezes, olha só, o sábio prefere estar na casa do luto. O tolo prefere estar na casa da alegria. Infelizmente, há uma cultura que está enraizada em nós, de que precisamos ser felizes a todo custo, em todo tempo. Qual que é a triste realidade hoje? Nós apresentamos aqui o Paulo Samuel, de nós como pais. Evitar que os nossos filhos tenham acesso às telas. Porque a tela é o quê? Ela é um excesso de dopamina que fica o tempo todo estimulando o cérebro das nossas crianças. Se nós não cuidarmos, os nossos filhos vão crescer como? Querendo prazer o tempo todo. Há uma coisa que as minhas filhas não gostam. De vez em quando nós viajamos de carro, há uma regra, sem nada para distrair, porque nós precisamos conversar um pouquinho na estrada. E aí é uma frase que elas falam: eu estou com tédio. Você sente tédio? Eu estou entediada. Obrigado. Estou muito entediada. E o fato é que nós hoje não conseguimos ficar um segundo sequer sem fazer nada. Entediados. Temos preenchido todo o tempo da nossa vida com esse aparelhinho aqui que às vezes é uma maldição. Para os pais que estão aqui, tédio faz bem para o crescimento do seu filho. Ele vai aprender a ser criativo. Ele vai aprender a ter uma mente desacelerada. Aos pais aqui, você também precisa experimentar isso. De repente, uma desintoxicação de celular, de redes sociais, olha que beleza. Porque nós estamos sempre acostumados em estar felizes e precisamos de muitos estímulos para isso. E aí nos é apresentado o Evangelho. Em muitas igrejas, como que é apresentado o Evangelho? Como um luto? Não. Como a casa da alegria, se você está entendendo a ilustração que o Salomão fez. Venham para a igreja, venham para Jesus. Afinal de contas, Ele vai te dar uma casa, Ele vai te dar um carro, Ele vai te fazer isso e aquilo. Você vai ser feliz o tempo todo. É como se você estivesse numa redoma de vidro. Nenhum mal vai te acontecer. E nós buscamos isso. Nós achamos que Deus tem o dever de fazer isso. E nós olhamos para a Bíblia e só conseguimos enxergar aqueles textos que dizem assim: você vai comer o melhor dessa terra. Você vai ser cabeça e não cauda. Então entregue aqui um grande sacrifício, porque Deus vai ter que te abençoar. E nós estamos na igreja, um lugar de cura, de transformação, buscando do Deus Todo-Poderoso que Ele continue a nos manter algemados, as mesmas coisas que estávamos antes no mundo. Porque o que uma pessoa que não conhece Jesus hoje busca? Ele busca satisfação, ele busca sucesso, ele busca alto desempenho, é a palavra, né? O tempo todo. Eu busco alto desempenho. Os irmãos que andam comigo sabem que... Mas não é o meu Deus. Se eu falho, tudo bem, eu sei que eu sou falho.
Então não há problema em falhar. Não há problema em não dar conta. Não há problema em não saber. Só que nós estamos às vezes dentro da igreja com pessoas que estão doentes. E esse é o odre que eu quero que você se livre dele essa noite. Não há como você buscar um vinho novo, buscando as mesmas coisas que o seu velho eu buscava. O sucesso não vai te preencher de uma forma que te traga felicidade. O dinheiro muito menos. E todas as outras coisas, elas não vão ser capazes de te satisfazer. E se você busca em Deus, que Ele te dê essas coisas, que te manterem correntes, como que Deus pode te atender? Nós não estamos suscetíveis a chegar em segundo lugar. Nós não estamos suscetíveis a passar momentos de tédio. Nós queremos, na verdade, existe uma outra palavra que é o mantra desse tempo, né? O fast food, é tudo rápido. Porque nós aprendemos a viver acelerado. E a palavra que nós mais dizemos é uma coisa que eu evito dizer, de vez em quando escapa, mas correria. Correria. Como é que está a sua vida? Está uma correria. O que representa quando você fala assim, é uma correria? O que está dizendo? Vou pegar para mim como pastor. O que significa um pastor que está na correria o tempo todo? É um pastor que não confia em Deus. O que a palavra de Deus nos diz? Ele dá para nós enquanto nós descansamos. Isaías, uma palavra que foi dita aqui várias vezes esses dias. Eu trabalho por aqueles que em mim esperam. Que promessa maravilhosa! E aí nós ficamos com esse odre velho da auto-performance, do querer fazer, né? E hoje de manhã, até Paulo brincou aqui, né? É a palavra do tomar posse. Mas o que a gente fala? Tomar posse, determina. Tem muitas pessoas que acham que pode determinar uma coisa para Deus. Como que eu chego numa oração e falo, Deus, eu determino que isso aconteça? Irmãos, não tem condição nenhuma de acontecer um negócio desse. Deus me livre de ser Deus na minha vida. Porque eu não tenho o conhecimento que Deus tem. Eu não enxergo o que Deus enxerga. Então a minha oração não é, Senhor, eu determino isso, eu tome posse disso, faça isso. Não, é Senhor, me conduza. Tu sabes o que é melhor para mim. Eu compartilhei aqui nesse púlpito esses dias. Algumas coisas aconteceram na minha vida há 20 anos atrás, que eu reputava como maldição, como coisas que não poderiam ter vindo de Deus. E elas combinaram para algo que e aí eu vejo, né, nós sabemos que o verso de Paulo, quando ele fala assim, que não subiu ao coração do homem, que ele não consegue imaginar as coisas que Deus preparou para nós. Isso é uma promessa messiânica e apocalíptica, por futuro. Mas nós não podemos negar que às vezes algumas palavras têm várias aplicações. E quando olho para a minha vida hoje, eu falo, eu não podia imaginar. Há 20 anos atrás, era choro, era na casa do luto. Hoje, é festa. Porque, graças a Deus, eu não sou Deus. E eu queria te dizer essa noite, meu irmão, você também não é. Você não tem o controle das coisas. Esse texto diz para nós exatamente isso. Quando que Salomão está falando, olha só, é melhor estar na casa do luto. Por que é melhor estar na casa do luto? Porque na casa do luto há reflexão. Ele diz no verso seguinte, ele fala assim, é necessário que o homem que está vivo veja o luto para que ele saiba, eu posso morrer também, eu sou mortal. Estar na casa do luto é esse lugar onde eu avalio as coisas.
eu avalio o que é importante. Quantas vezes nós corremos atrás de coisas que não são importantes? Quantas vezes nós corremos atrás de coisas que são totalmente supérfluas? Então, de repente, estar na casa do luto é essa autorreflexão. Para onde minha vida está indo? Você consegue pensar nisso essa noite? Para onde o ritmo que eu estou vivendo está me levando? Essa é a reflexão da casa do luto. Há uma outra reflexão que ele coloca ali. Não olhe para o seu passado e enxergue que neles estão os seus melhores dias. É um outro odre que foi comentado, inclusive, aqui essa semana. É o odre de você estar preso numa mentalidade no passado. Ou às vezes no futuro. Achando que lá atrás você era mais feliz. Ou achando que tem que acontecer alguma coisa para você se tornar mais feliz. Ah, quando eu tiver minha casa com piscina, com uma área gourmet para chamar meus amigos. É bom que isso aconteça. Eu quero que um dia aconteça na minha vida. Mas enquanto eu não tenho isso, eu ainda posso ser feliz. E quando eu não tenho as coisas que eu espero, que eu quero, eu ainda posso ser feliz, porque isso não traz felicidade. A felicidade, ela está dentro de mim. Muitas vezes nós perdemos o hoje. E esse hoje que você está perdendo, lá na frente vai ser o seu passado. Há uma história, eu comentei com as minhas filhas que eu ia trazer algumas ilustrações bem práticas para elas nesse sentido. Shrek 4, ele conta uma história que é fascinante. Se você não assistiu esse filme, vou te dar 2 filmes infantis para você assistir. Gato de Botas 2 e Shrek 4. Assista esses filmes, são muito bons. O Gato de Botas 2, eu vou usar em uma outra pregação, mas eu quero usar o Shrek 4. Olha só, olha o dilema do personagem principal. Escute-me bem. Shrek está cansado. Ele tem 3 filhos. Quantos se enxergam hoje cansados? Você fecha o olho assim, você imagina. Estou cansado. Ele está cansado. E aqueles 3 filhos roubam muita energia. E ele pensa na sua mente assim, poxa vida, lá atrás é que eu era feliz. Todo mundo me respeitava no meu pântano. Era só meu. Eu fazia o que eu queria. Qual que é o remédio para alguém que está cansado? Descansar. Férias. Não tome decisão cansado, meu irmão. Não tome decisão muito cansado, nem muito feliz. Não tome decisão muito triste, muito decepcionado. As emoções, olha só. A gente às vezes fica falando, né? Se pode ou não beber, vinho e tal. Olha só. Tudo que te embriaga te faz mal. E uma coisa que te embriaga muito é as emoções descontroladas. O texto, inclusive, que nós lemos, fala da raiva. Fala, a raiva é a marca do tolo. Foi isso que nós lemos? A marca do tolo é a raiva. Então, Shrek cansado, ele imagina, seria muito bom se eu voltasse a ter o que eu tinha antes. E aí ele faz um contrato ali com Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin é um mago e oferece para ele a sua vida de volta. Só que ele teria que dar um dia da sua vida para Rumpelstiltskin. E aí ele não olhou lá o contrato. Rumpelstiltskin tira o dia que Shrek tinha nascido. Só que qual que é o dilema? Toda a trama desse filme da DreamWorks, ele caminha no sentido de que Shrek, quando está na sua vida que ele achava que era o mar de rosas, ele não tem mais o amor da sua esposa, que tanto lhe dava tarefas e afazeres dentro de casa,
e os seus 3 filhos. E toda a trama é Shrek tentando reconquistar o que ele tinha e não dava valor. Infelizmente a gente tem esse problema, né? Eu falei, o texto fala de vida real. Muitas vezes nós estamos atrás de coisas. Só que quando nós perdemos o que temos, nós imaginamos, eu tinha o que era me fazia feliz e não dava valor. Às vezes é um filme, ali ele conseguiu, te dou esse spoiler já. Mas muitas vezes nós perdemos coisas que não é possível mais retornar. Quando você perde um pai ou uma mãe, quando você perde um cônjuge, quando você perde um filho, quando você entra numa situação que não depende mais de você para reversão. Por isso nós precisamos estar conscientes de que o hoje é uma dádiva, é um presente. E ficar relutando com o que está acontecendo na sua vida não é o melhor lugar de estar, ou a melhor coisa a fazer. Às vezes, né, eu tinha esse problema, eu sou melancólico de temperamento. Então, se eu cometia um erro, eu morava naquele erro por muito tempo. Se acontecia alguma coisa comigo, eu entrava num mar de autocomiseração terrível. Ah, mas não podiam ter feito isso comigo. Ah, mas eu não merecia isso. Ah, mas foi injusto o que fizeram. Se eu conversar com todos vocês no particular, você vai ter alguma coisa nesse sentido. E o que eu queria dizer para você essa noite? Infelizmente, a vida reserva para nós momentos de tristeza, momentos de sofrimento, momentos de injustiça, momentos onde as pessoas fazem coisas que não são justas. E o que você vai fazer com isso é o que conta essa noite. O que você vai fazer com o que as pessoas fazem com você é o que realmente conta. Se você ficar nesse mar de ficar remoendo as coisas que fizeram com você, você deixa de viver. E em certo momento, a mensagem dessa noite é essa. Em certo momento, nós devemos abraçar o sofrimento. Eu vou explicar isso bem. Não sei se vai ser o tema da mensagem para o YouTube. Porque se você não entende o contexto, como assim abraçar o sofrimento? Mas em muitas vezes na vida, o que resta para nós é entender que nós não temos o controle de todas as coisas. Isso é o que eu quero dizer para você quando eu digo que você não é Deus. Você não controla todas as coisas. Eu estava conversando com a minha mãe, ela me contando um caso de uma pessoa, uma mulher que foi embora de casa. E o marido está desolado. Que triste essa situação, não é mesmo? Um lar desfeito. Isso é muito triste. Há uma dor, um sofrimento que de repente nunca se cure no coração desse marido. Nunca se cure. Só que, diante da situação, o que eu tenho que pensar e fazer? O que eu vou fazer com isso? Há uma outra situação que também é muito triste, e eu queria conduzir paralela a essa reflexão. Eu estava vendo, fui pego desprevenido, apareceu para mim um videozinho na rede social, e aí apareceu um outro embaixo com uma placa bem grandona de publicidade. A placa dizia assim: Fernanda, estou com muita saudade, quero você e a minha família de volta, por favor, volta para casa. Aí a placa dizia mais embaixo: Fernanda voltou e foi assassinada com 15 dias. Aí eu queria que você pensasse comigo essa noite aqui. O que faz uma pessoa tirar a vida de outra? Ou
O que faz uma pessoa abrir mão da sua vida porque outra pessoa não quer andar com ele? Olha só, nós não temos controle sobre as circunstâncias que acontecem conosco. Você pode estar ali na frente, o seu carro está estacionado, um carro bater no seu carro. Você pode estar sujeito, de repente, a um amigo te trair. Você está sujeito a o cônjuge abandonar o lar. Essas coisas, elas são suscetíveis a todas as pessoas, como diz o Salomão. E o que eu faço diante dessas coisas é o que realmente importa. Qual que é o problema do odre que eu falei do evangélico brasileiro? Ele pensa assim. Então, se alguém bateu no meu carro, é porque eu não estou dizimando na igreja. Se aconteceu tal coisa, você foi despedido, alguém te roubou, alguém assaltou sua casa, é porque tem um pecado lá. Ou se você está com uma doença, a pessoa olha para você e fala, meu irmão, tenha fé. E não tem coisa mais pesada do que essas três coisas acontecerem. Deus não está me abençoando porque me falta fé. Deus não está me abençoando porque eu não estou sendo perfeito e justo, fiel como Ele quer. Isso traz um peso para você, que é um odre velho que vai esmagar você. Quando vem o vinho novo, estoura. Deixa eu te dar algumas palavras de libertação aqui essa noite. Olha só. Nem tudo depende da sua fé. Ou nem tudo depende do tamanho da sua fé. Nem todas as coisas ruins que nos acontecem é por causa de um pecado. Embora, eu não estou dizendo que o pecado não traga consequências. É melhor deixar claro, o pecado traz consequências, ponto. Mas nem todas as coisas que acontecem conosco é por causa de um pecado. Quando alguém ora, nós tivemos aqui, graças a Deus, tivemos aqui 2 casos de uma doença, o câncer, e os 2 casos com cura. Glória a Deus por isso. Nosso Deus pode fazer, e Ele faz. Mas, olha só, o que eu queria te dizer essa noite? O fato de você ter uma doença dessa não quer dizer que você não tenha fé ou que você não seja fiel. E o fato de você não ser curado, eu li uma notícia, essa semana apareceu para mim também na rede social, um médico novo, quase que 35 anos, morreu com câncer. E aí, uma das postagens embaixo de uma médica amiga dele diz assim, as pessoas costumam dizer que quem morre para o câncer perdeu a batalha. Não foi o caso, me perdoe, mas não lembro agora do nome do médico, mas não foi o caso deste médico. Ele não perdeu a batalha. Todos os dias ele estava no hospital rindo, crendo no milagre e se conformando com a soberania de Deus. Ele não perdeu a batalha. Porque, na verdade, quem perde a batalha é quem, diante das circunstâncias ruins da vida, resolve esmorecer. Fica na autocomiseração. Deixa de viver. E eu quero dizer uma coisa para você essa noite, quando eu pensei, abraça o sofrimento. Porque, como diz ali o Salomão, olha só, há um louvor muito bom e bonito, quando Deus abençoa e as coisas saem bem. Então você pode dizer assim, eu comprei um carro novo e foi uma bênção dada por Deus. Todo mundo vai dizer, glória a Deus. Agora, você tem uma diagnóstico de câncer. E aí você faz lá todo o processo de quimioterapia, de tratamento. E as pessoas vêm estar com você, às vezes imaginando alguém que está acabado, que está desolado. E ela ouve de você, Deus é bom. Deus é bom. E vale a pena ser fiel, vale a pena servir. O louvor muda de sentido.
O louvor é muito mais genuíno, e eu vou dizer uma coisa, muito mais puro, porque ele não é um louvor comercial. Deus me deu, tudo bem, eu devo louvá-lo. Agora, quando Deus não me deu, e eu mantenho um testemunho, isso sim é algo que é louvável. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos elencar vários exemplos de fé. Mas eu tenho quase que certeza que mais de 50% das pessoas que estão aqui, se eu pedisse para você falar de algum testemunho, de um exemplo bíblico de fé, você vai se lembrar de Jó. Olha só a história de Jó, se não é isso que eu acabei de te dizer aqui. A palavra diz assim no capítulo 1, na primeira tentação de Jó, primeira provação, perdão, o texto é provação. A primeira provação de Jó. Satanás chega diante de Deus. Deus fala do seu filho Jó. E aí Satanás diz assim: claro que ele vai te abençoar. O Senhor o enriquece e o protege de todos os lados. O Senhor o enriquece e o protege de todos os lados. E o que Deus fala? Pode tocá-lo, só não lhe toque na vida. E o que diz o verso... Você pode pôr para mim, fazendo favor? Não, eu vou ler aqui, que daí fica mais fácil para mim. Jó, capítulo 1, o verso 20. Olha o que diz. Então Jó se levantou. Agora eu vou ler na NAA. Então Jó se levantou, olhe para mim. Rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, prostou-se em terra e adorou o Senhor. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E olha o que diz o verso 22. Em tudo isto Jó não pecou. No tempo bom, que também é um grande desafio, você ser fiel a Deus quando você tem tudo. Se esse é o seu caso aqui, não acho que só quem está com falta que está na provação. Quem tem tudo também está no momento de alta provação. Mas Jó, nos dois momentos, não pecou. E ele diz: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. É possível você hoje, mesmo na situação que você está, mesmo em sofrimento, em dor, em abandono, mesmo em luto, você pode adorar a Deus. E na verdade, é isso que se espera de você, porque você é um cristão que sabe que nós vivemos aqui num período transitório. O texto ainda diz, se você olhar comigo o capítulo 2, depois da segunda provação, que é quando ele tem essa doença, essa chaga, olha só, a mulher dele vira para ele e diz assim, verso 9, então a mulher dele disse: você ainda conserva sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida, temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou, aleluia. Não há desculpa para pecar, mesmo que a situação não esteja indo bem. Mantenha-se fiel, igreja. Mantenha-se firme. E ele diz, o texto diz, em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Então o que eu faço? Você pode me perguntar. Diante de uma situação injusta, diante de um mal, diante de uma dor, diante de uma tristeza. Quebrando esses odres, olha só. Você deve orar pedindo a Deus a bênção. É a primeira ação que você tem que fazer. Não estou falando aqui para você não orar a Deus. Então aconteceu isso, o pastor falou lá, então eu tenho que aceitar o câncer, ou aceitar
as coisas ruins, ou aceitar o meu filho que ainda não entregou a vida para Jesus. Não é isso que eu estou te falando. Eu estou te falando que você tem que, diante das circunstâncias, não esmorecer, não deixar de viver, permanecer fiel e firme, inclusive confiante no seu Deus. Amém? Você vai orar a Deus. Há uma passagem, põe para mim, apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, 8, ou por ali. Olha só, o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Ninguém sabe o que é esse espinho. Especulação. Provavelmente ele tenha problema nos olhos. Deve ter pegado alguma doença nesse sentido. Ninguém sabe o que é. Mas ele tinha uma coisa que fez ele orar. Quando o judeu coloca assim 3 vezes, não quer dizer que ele orou 3 vezes. Quer dizer que ele insistiu muito. Imagina alguma coisa que você hoje está passando. E que você orou 40, 80, 200, 2.000, 10.000 vezes. O apóstolo Paulo diz que ele orou várias vezes. E ele diz assim: supliquei ao Senhor que removesse. Continua. Mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Então o que eu faço então diante de uma dor, diante de um sofrimento? Eu oro até Deus responder. Eu oro até a resposta de Deus. A resposta é sim, e a resposta pode ser não. Deus não respondeu, meu irmão? Continue perseverando em oração, buscando o Senhor. Até Deus falar: não tem cura para você, isso não vai acontecer. Enquanto Deus não dá a sua palavra, nosso dever como crentes, como povo de Deus, como filhos de Deus, é continuar clamando ao Senhor até que Ele responda. E se Ele me responder não? Eu gostaria muito de ler o restante do texto, mas o apóstolo Paulo fala assim, que ele aceita as suas fraquezas, ele aceita a resposta de Deus. E ele termina essa oração dizendo assim: quando sou fraco, é que então sou forte. Ele entendeu que Deus não curar aquele espinho era um lembrete para ele de que Deus estava sobre ele, que ele não era Deus. E que, irmãos, é muito libertador isso. Você saber que você não é Deus, que não depende de nós, porque se dependesse de nós, meu Deus do céu, não depende de nós, isso é uma bênção, é uma dádiva. Então ele entendeu isso. E há um outro texto também, não preciso nem colocar para mim, mas está lá em Filipenses capítulo 4, você bem conhece. No verso 13 ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes ele diz assim: eu sei ter a minha despensa cheia e sei ter a minha despensa vazia. Eu sei quando está tudo bem e quando está tudo mal. E de fato não importa as situações, as circunstâncias exteriores. Eu sei em quem tenho crido e por isso eu posso descansar. Ele é o Todo-Poderoso e eu posso passar por qualquer circunstância porque Ele me fortalece. Então o que você vai fazer? Você vai orar até Deus responder. Enquanto você ora, meu irmão, você não vai ficar abrindo mão da sua vida, deixando de viver, deixando de estimular outros, de encorajar outros, de fortificar outros, deixando de congregar, deixando de fazer as suas atribuições dentro de casa. Enquanto nós estamos sofrendo, nós ainda continuamos caminhando. Como diz o salmista, nós às vezes ceifávamos com lágrimas, mas agora estamos voltando, cantando de júbilo. Então nós, no momento da dor, da tristeza, eu continuo caminhando, eu continuo me esforçando. Eu abraço o que tiver que vir. Se o que Deus tem para mim é minha graça te basta, eu vou abraçar. E sabe por que você essa noite pode abraçar? Por que essa noite você pode ser feliz em meio ao sofrimento? Parece algo contraditório. Quando você pode confiar mesmo quando você não vê a mão poderosa de Deus? Sabe por que você pode fazer essa noite, meu irmão?
Porque Jesus abraçou o sofrimento. Jesus abraçou o sofrimento. Desde o primeiro milagre, João relata isso. Olhe comigo. João capítulo 2 vai falar do milagre das bodas de Caná da Galileia. A mãe de Jesus chega para Jesus e diz, não é chegada, a mãe de Jesus chega para Jesus e diz assim, acabou o vinho. Jesus diz o que para ela? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Todas as vezes que Jesus usa essa afirmação, chegada a minha hora, ou a minha hora, ele está se lembrando da morte. Da morte dele. O vinho simbolizava, escute-me bem, o vinho simbolizava alegria, simbolizava a comunhão, a harmonia. Quando a Maria, mãe de Jesus, diz para ele, acabou o vinho, na hora veio sua mente, o que é que pode dar alegria para esse povo? O que é que vai dar alegria para mim e você hoje? A esperança da glória. Você entendeu? Olha só, encher umas talhas de vinho resolveria o meu problema e o seu aqui essa noite? Me responda. Resolveu o nosso problema? Nos deixou mais felizes Jesus ter enchido aquelas talhas de vinho? Não. Mas Jesus ter morrido na cruz garantiu vinho ou garantiu alegria, não só para os noivos, não só para aqueles que estavam naquela festa, garantiu alegria para nós hoje aqui. Hoje nós podemos ser felizes, dançar, mesmo em meio ao luto e à tristeza, porque Jesus não negou abraçar o sofrimento. Inclusive, todas as vezes em que ele teve oportunidade, ele rechaçou aquilo, e ele diz assim, eu não beberia o cálice que Deus preparou para mim. Eu beberei. E porque Jesus bebeu o cálice, você hoje tem essa dupla alegria. Porque Jesus abraçou o sofrimento que lhe estava reservado. Você hoje pode ter essa esperança de receber a bênção, receber o alívio para a tristeza que você está passando nesse momento. Mas, não só isso, resolveu o nosso problema de uma vez por todas. Porque quando nós fecharmos os olhos aqui nessa terra, estaremos junto com Ele, num grandioso banquete, num lugar onde não vai ter choro, tristeza, não vai ter traição, não vai ter abandono, não vai ter injustiça, porque Ele vai garantir para nós, na verdade, Ele já garantiu para nós. Se você hoje decidir entregar a sua vida para Jesus, você também vai ter essa alegria dentro de você. E se você já entregou a sua vida para Jesus, se você confia na palavra de Deus, o meu convite para você essa noite é para você abandonar esses odres, os odres que fazem você enxergar apenas o aqui e agora, é o fast food, é as coisas rápidas, é a dopamina acelerada, e é você abraçar a vida como ela é. Porque como diz o final do texto que nós lemos, os dias bons, os dias ruins, todos pertencem ao Senhor, todos foram criados por Ele. E um dia de luto não representa o fim de todas as coisas. Alguém pode morrer aqui, mas, na verdade todos vamos morrer, mas nós temos a certeza de que não acaba aqui. Amém? Você tem essa certeza? Muitas vezes, essa pessoa que matou são milhares de feminicídios, infelizmente, ou essa pessoa que está triste porque foi abandonado. Se alguma coisa te acontece, não sei o que está acontecendo essa noite, mas se alguma coisa dessa te acontece, lembre-se disso. Não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. E você está preparado
um grandioso banquete. Enquanto você fica em pé, eu já quero fazer a ceia do Senhor.